Oi, o meu nome é Cauane e hoje eu vou apresentar dois padrões de projetos estruturais muito importantes, o Adapter e o Bridge. Eles são utilizados para resolver problemas diferentes dentro do design de software e ao longo da apresentação eu vou mostrar exemplos, vantagens e desvantagens e também as considerações finais sobre cada um deles. Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Fundamento de Desenvolvimento de Sistemas Computacionais. Eu sou aluna do terceiro semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSU Campus Sapucaí do Sul. Então, inicialmente a gente tem aqui na capa duas frases que são a definição de cada um dos padrões de projeto. A primeira sendo o do adapter, ele permite conectar interfaces incompatíveis sem alterar o código original, e a segunda sendo do bridge, onde separa a abstração da implementação para reduzir o acoplamento e evitar a explosão de subclasses. Aqui nós temos uma introdução à aula, um sumário com cada tópico que a gente vai ver ao longo do vídeo. Então, a motivação, o problema, a definição, intenção, a estrutura, os exemplos práticos em Java, vantagens e desvantagens e casos de uso reais. Isso tanto para o adapter quanto para o bridge. E no final nós temos alguns exercícios de fixação e também as considerações finais. Como objetivo, a gente tem compreender o problema que os padrões resolvem, identificar os elementos que compõem os padrões, analisar as aplicações práticas com Java e reconhecer cenários reais que se pode aplicar a cada um dos padrões. Então, começando com o padrão adapter. Por que nós precisamos dele? Classes antigas nem sempre combinam com interfaces novas. Sistemas legados precisam ser integrados com novas APIs, e alterar esse código legado pode ser arriscado ou até impossível. Então, quando nós devemos utilizá-lo? Quando precisamos reutilizar uma classe existente que tem interface incompatível ou quando queremos integrar bibliotecas externas ao sistema. Ou seja, o padrão adapter ele é utilizado quando temos duas interfaces incompatíveis e precisamos fazer com que elas funcionem juntas. Ele age como um tradutor, permitindo que o código antigo ou legado seja reaproveitado dentro de uma interface moderna. Assim, ele faz essa conexão com algo que já existe e algo novo, sem que a gente precise modificar a classe antiga. A definição dele é converter a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes, e a intenção é justamente essa, atuar como um tradutor entre duas partes do sistema e tornar compatível o que originalmente não é. Então, na imagem, a gente vê um carro que precisa passar sobre o trilho do trem, mas não tem rodas para isso, né? Específicas para isso. Por isso, está utilizando o adaptador, que são exatamente que faz essa conexão das duas coisas por ser um carro para trilho. Então, é exatamente isso que o nosso padrão adapter faz. Aqui a gente tem um diagrama, né, para exemplificar essa estrutura do nosso padrão. Então, nós temos o adapt, que é a classe antiga que é incompatível, nesse caso aqui é a MP3 Player. Ela utiliza a nossa classe Audio Adapter, que é o nosso adapter que faz essa conversão, que está implementando a nossa interface do cliente, que é a Audio Adapter. Então, ele faz essa conexão, essa ponte, né, entre as duas coisas que são incompatíveis. Aqui no exemplo, a gente tem um exemplo em Java, exatamente do assunto que nós vimos no diagrama do slide anterior. Então, a gente tem essa interface aqui, que é a interface do cliente, né, chamada Audio Adapter, que define, então, o método play. Já na classe existente, né, que é incompatível, a gente tem a nossa classe MP3 Player, que tem o método playMP3. Como a gente pode ver, são incompatíveis, né? Para isso, então, a gente, para resolver essa incompatibilidade, a gente cria a classe Audio Adapter, que está implementando a interface do cliente, que é a Audio Player. Mas que por dentro ela faz essa chamada do play MP3. Então, o método play chama internamente o MP3 para fazer essa conexão. Então, aqui na interface do cliente, a gente vai ter a classe que é incompatível, mas vai ter o adaptador convertendo essa interface para que o sistema funcione mesmo com o código antigo, mas para que o cliente tenha o acesso dele normalmente, consiga utilizar normalmente só pela interface que ele já conhece, né? Aqui, como
princípio sólido do adapter, nós temos o SRP, que é o princípio da responsabilidade única, onde cada classe tem uma única responsabilidade. A OCP, que é o princípio aberto e fechado, né, onde adiciona o adapter sem modificar o código legado, e a DIP, que é o princípio da inversão da dependência, onde o cliente depende de uma única interface, né, que é o nosso audio player, no exemplo. Como vantagens e desvantagens do adapter, nós temos que as principais vantagens são o reuso do código legado sem precisar modificar nada no código, a flexibilidade para integrar componentes incompatíveis, o desacoplamento entre cliente e classe adaptada, e além disso ele é muito útil em sistemas que precisam conversar com APIs antigas, né? Como pontos negativos, a gente tem esse aumento, né, nas classes por ter que adicionar a classe do adapter, e também, se usado demais, ele esconde problemas de design, ou seja, se usado em excesso, ele pode esconder problemas de design que eles poderiam ter sido corrigidos antes, né, na arquitetura do código. Aqui eu trouxe alguns casos de uso reais para o adapter. Seriam carregadores universais, drivers, adaptadores, conversores. E na imagem eu trouxe, então, tipos diferentes de tomada, né? Para que a gente consiga visualizar. Então, ou seja, digamos que na nossa casa a gente tem somente tomadas do tipo C. E a gente comprou, por exemplo, um ventilador que tem o cabo dele só do tipo A. A gente não vai conseguir conectar, né, na tomada. Para isso, a gente consegue comprar um adaptador, onde a gente vai conseguir ligar o fio do ventilador no adaptador e o adaptador a gente consegue ligar na tomada. Com isso a gente não precisa nem trocar o ventilador, nem o cabo dele e nem as tomadas da nossa casa. E é exatamente para isso que o adapter funciona, para fazer essa conexão de duas coisas diferentes. Partindo então para o padrão bridge, por que a gente precisa desse padrão? O problema que a gente tem é que sem o bridge nós temos essa explosão de subclasses, ou seja, a gente precisaria ter uma classe para o círculo azul, uma classe para o círculo vermelho, uma classe para o quadrado azul e assim sucessivamente. Isso nos causa o código repetido, baixa flexibilidade e classes demais. Ou seja, o objetivo dele é fazer a separação da abstração e da implementação. Ele funciona como uma ponte que conecta duas hierarquias diferentes. A ideia é permitir que tanto a abstração quanto a implementação possam evoluir de forma independente. Com isso, o bridge ele evita a explosão de subclasses e ele deixa o código muito mais flexível. Como definição, nós temos o desacoplar uma abstração de sua implementação para que ambas possam variar independentemente. E as intenções são justamente evitar essa duplicação de classes, separar responsabilidades e tornar o sistema extensível. Aqui a gente tem uma imagem, que é o exemplo que eu vou trazer em Java no próximo slide. Então, só para dar uma introduzida, nós temos as formas geométricas, que são a abstração, no exemplo, e as implementações, que são as cores. Então, como eu falei, começando pela implementação, a nossa interface de cor. Então, como implementação concreta, a gente tem o vermelho, né, a cor vermelha, que está implementando cor, e a azul, que também está puxando na interface cor. Como abstração, a gente tem classe abstrata da forma. Então, a classe forma, ela recebe um objeto do tipo cor. E quando desenha uma forma, ela apenas vai delegar a aplicação da cor. Então, por exemplo, aqui nas abstrações refinadas, nós temos o círculo que está estendendo, né, da forma e está aplicando aqui a cor desejada. Então, a mesma coisa aqui, né, para o quadrado. Então, o nosso cliente, no final, ele só vai escolher a forma que ele quer e vai implementar a cor desejada para aquela forma. Então, como o bridge ele resolve esse problema? Sem o bridge, a gente tem muitas subclasses, e com o bridge a gente faz essa separação elegante. Então, se a gente precisasse adicionar uma nova cor ou uma nova forma, a gente só precisaria criar uma nova classe da cor ou da forma, sem precisar modificar nenhuma outra. Então, o bridge e os princípios do Solid, a gente tem exatamente os mesmos do adapter, que o SRP na forma desenha e a cor aplica a cor. No ACP, ele
faz novas cores e formas sem alterar o código existente, e na DIP a abstração depende de uma interface, que é a cor, e não de implementação concreta. Como vantagens e desvantagens do Bridge, nós temos nas vantagens uma maior flexibilidade por separar a abstração e a implementação, ele facilita a evolução e a manutenção do código, evita a criação de muitas subclasses para cada combinação e nos permite trocar a implementação em tempo de execução. Já como desvantagens, ele aumenta a complexibilidade inicial do design e ele pode ser excesso em sistemas pequenos. Ele pode ser considerado um over-engineer por ser usado em casos simples. Ele é projetado de forma mais complexa do que realmente precisa ser. Aqui, como casos de uso reais, no Bridge nós temos APIs gráficas, relatórios com múltiplos formatos, drivers de dispositivos e interfaces remotas como controle remoto e TV. Então aqui na imagem tem justamente esse exemplo, né, de controle remotos e os modelos de TV. Como a gente vê, eles estão sendo separados por uma ponte, que é exatamente essa representação do Bridge, onde cada um pode evoluir independentemente, né? Não precisa do outro para conseguir ter a sua evolução própria. Como exercício de fixação, eu fiz um quiz. Aqui a gente vai ver, então, algumas perguntas, tanto do padrão Adapter, como também do padrão Reach. Vamos começar, então. Então, o padrão Adapter permite reutilizar classes existentes sem modificá-las. Sim, né? É verdadeiro. Tanto o Adapter quanto o Bridge são padrões estruturais porque organizam a forma como classes e objetos se relacionam. Sim, verdadeiro. Qual é a principal função do Adapter? Separar a abstração da implementação, melhorar o desempenho do sistema, compatibilizar interfaces incompatíveis ou evitar a explosão das subclasses. Como a gente viu, né? É justamente compatibilizar essas interfaces que são incompatíveis. No Bridge, o que acontece se adicionarmos 3 novas cores e 2 novas formas? Essa foi uma das últimas coisas que a gente viu. Então, se a gente precisa adicionar novas cores e novas formas, a gente faz justamente criar essas novas classes no código, né? Então, a gente precisa criar apenas 5 classes novas, que são as 3 cores e as 2 formas. O Bridge torna difícil adicionar novas implementações, pois a abstração e a implementação são fortemente acopladas. É falso, né? É justamente o contrário. Quando o uso do Bridge pode ser considerado over-engineering? Sempre que há interfaces incompatíveis, quando temos muitas combinações de variação, quando há apenas uma implementação simples e poucas mudanças, ou quando precisamos de flexibilidade em tempo de execução. É justamente quando a gente tem uma implementação simples e poucas mudanças, né? Qual é a diferença principal entre Adapter e Bridge em relação ao momento de uso? O Adapter, usado em sistemas novos, e o Bridge em sistemas legados. O Adapter depende de múltiplas heranças e o Bridge não usa heranças. O Adapter ele melhora o desempenho e o Bridge melhora a segurança. Ou o Adapter é aplicado quando já existe a incompatibilidade e o Bridge aplicado no design para evitar a rigidez. É esse aqui, né? E por último, qual analogia representa melhor o Bridge? Um cabo conversor HDMI para VGA, um tradutor simultâneo em uma reunião, um adaptador de tomada que conecta 110 volts ou em 200 volts, ou um controle remoto que pode controlar diferentes modelos de TV. É esse aqui, né? A gente trouxe até a imagem para conseguir visualizar. Fim.
voltando para a apresentação, então, só para a gente conseguir concluir. Fazendo as considerações finais, então, o adapter ele é mais focado em fazer as adaptações pontuais, permitindo que o código antigo funcione com as interfaces modernas, como se fosse esse tradutor mesmo que a gente vem falando ao longo da apresentação. Já o Bridge ele é focado na organização e flexibilidade da arquitetura, separando duas partes que devem evoluir de forma independente. Ele é como uma ponte, né, como a gente viu na imagem. Ou seja, o adapter ele resolve incompatibilidades de hoje. Já o Bridge ele evita problemas estruturais do futuro. Cada um tem o seu propósito e eles são ferramentas importantes para manter um design do software, como a gente disse lá no início, limpo e flexível. Enquanto o adapter atua como um meio de adaptação entre partes incompatíveis, o Bridge atua como uma estrutura de organização que garante a flexibilidade e manutenção do sistema a longo prazo. Aqui nós temos as referências. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo no e-mail destacado aqui embaixo. E é isso.